E por fim, gostaríamos de enfocar a questão da idade para o desenvolvimento mediúnico ou para a busca da mediunidade. O livro dos médiuns nos diz, com muita lógica, que não há idade precisa. Tudo depende do desenvolvimento físico e moral da criatura. Kardec nos lembra com muita razão de que há coisas que um adolescente de 12 anos entende que muita gente mais velha não entende. Há adolescentes muito mais maduros do que muitos sexagenários, septuagenários. Nós vemos isso na vida comum e na mediunidade também. Mas quando um jovem, já que a criança está descartada, quando um jovem é convidado às tarefas mediúnicas, esse convite é feito baseado na maturidade que ele apresente. E essa moralidade é porque o termo na França tinha a ver com a conduta, com a questão ética. Moralidade na época kardeciana na França não tinha nada a ver com religião, tinha a ver com o procedimento da criatura. Procedimento ético-moral, responsabilidade da criatura. Se nós tivermos um adolescente que tenha coragem de assumir esses compromissos, porque há muito adolescente centradinho que eu quero, eu topo. Mas há outros que não. Eles querem a balada, eles querem a noitada, eles querem aproveitar a vida, eles querem a orgia do mundo. Então não o coloquemos sob nenhum pretexto na sessão mediúnica, vai ser pior. Porque ele não vai ter a correspondência psíquica própria para desempenhar o trabalho mediúnico. Ele vai ser fácil joguete nas mãos de espíritos das trevas, que o vão explorar mediunicamente nos locais onde ele gosta de ir. Quando nós resolvemos assumir a atividade, a função, o compromisso mediúnico, aprendemos a renunciar a muitas coisas. Porque já dissera Jesus que não se pode servir a dois senhores. Se servirmos a um, desatendemos ao outro. Se servirmos ao outro, desatendemos a um. Não há como eu ir para a sessão mediúnica chegado da missa de cinzas. Me acabei no carnaval, agora eu vou receber os guias. Porque não é assim que a coisa funciona. Eu vou à boate na quinta-feira, tomo todas, cheiro todas, transo todas. E no sábado eu estou segurando a cabeça na sessão mediúnica para receber os espíritos. Que fosso é esse que eu estou abrindo, dando-me acesso à obsessão? Quando a mediunidade nos alcança, nos chama, nos convida, a gente começa a ter cuidado com o tipo de coisas que lê. Porque encharca a mente. O tipo de conversa que a gente gosta, o anedotário que a gente gosta, o tipo de filme que a gente gosta. Temos que aprender a monitorar tudo isto. O tipo de festas que a gente gosta, o tipo de atividades sociais que a gente gosta. Exatamente porque eu preciso dar uma salubridade aos meus registros mediúnicos. Encontramos no meio espírita pessoas que são pessimistas até não poder mais. Se elas estiverem conversando com a gente meia hora, elas falam meia hora de tragédias. Elas não têm um assunto positivo para falar. Elas passam isso para a mediunidade. Encontramos outros companheiros que eles são pornográficos e não conseguem falar 10 palavras sem dizerem 8 palavrões. É um vício e eles passam isso para a mediunidade. Com quem eles fazem sintonia?
Há outros que mentem muito. E contam vantagens, e contam vantagens, e contam vantagens. Não sei por que razão eles querem impressionar os outros. E isso interfere na mediunidade. Daí então, quando alguém se decide por assumir o compromisso da mediunidade dentro da proposta do Espiritismo, há que se fazer renúncias. Se eu quiser gozar lá e gozar cá, alguma coisa vai sair perdendo, e serei eu. Algum lado vai perder, e serei eu. Por isso é que nós temos que fazer opções. Se a gente não fizer opções positivas, será muito difícil servir a mediunidade. Muitas e muitas vezes, depois das tarefas doutrinárias pelo mundo afora, nós pomos o pijama, nos deitamos, e quando eu penso que eu vou dormir, já estou começando a relaxar para dormir, aí chega o espírito Camilo, tranquilo, como se tivesse acabado de acordar. Meu filho, nós temos trabalho. E eu já me acostumei. E digo, então tá bem. E levanto, calço o chinelo de novo, acendo a luz de novo, e vamos trabalhar. Às vezes ele traz algum benfeitor espiritual, algum amigo espiritual. Gostaríamos que o nosso companheiro pudesse escrever o que pretende por seu intermédio. A madrugada vai embora. Imaginemos se eu tivesse na minha cabeça que eu só sou feliz se eu dormir 8 horas por noite. Mas quando eu tinha 19 anos, me permitam falar de mim, e visitei o Chico Xavier pela primeira vez, ele me tomou pelo braço na saída do clube onde ele acabava de falar aos jovens, em Uberaba, e me disse assim, me olhando fixamente através dos seus óculos, meu filho, você trate de treinar insônia. Eu com 19 anos. E eu disse, mas Chico, por que razão? Meu filho, porque será muito difícil você conciliar o sono com os gemidos do mundo debaixo da sua janela. Era uma imagem que ele criava. Vai assumindo o seu trabalho, porque se os espíritos estão usando esse chinelinho velho, e apontava para si, é porque há muitos chinelos novos que não querem sair das caixas, dos armários, só em dias de festa. Eu entendi a mensagem de Chico. Há muitos médiuns que gostam da exibição, só do dia de festa. Mas o cotidiano da mediunidade, a luta, a renúncia, os sacrifícios, o aprendizado, a necessidade do estudo, a massa dos médiuns não deseja. Só os louros, as glórias. Então, as glórias grandes ou as glórias pequenas pesam muito sobre nós. Daí, o livro dos médiuns nos chama a atenção de que não há idade precisa, mas há maturidade necessária. Há muitos anos eu estava em Belo Horizonte e os dirigentes de uma casa espírita me procuraram porque havia um dos jovens da mocidade expressando mediunidade e já com muita intensidade. Tinha 14 anos à época, o rapaz. E enquanto o dirigente conversava comigo, o benfeitor espiritual que me acompanhava naquela época me disse assim, oriente-o a dialogar com o jovem. E se ele estiver disposto às disciplinas da mediunidade, será um brinde que ele receberá com a tarefa mediúnica. E eu falei. De fato, ele conversou com esse moço, o moço aceitou e tornou-se médium aos 14 anos. De incorporação, de psicografia, até hoje médico formado, pai de família em Belo Horizonte,
Esse jovem, hoje um senhor, está na mediunidade. Sério, tranquilo. Há pessoas que pensam que seriedade é a gente não poder rir mais, não poder ir mais à praia, não poder jogar futebol. Seriedade é um modo de viver, não é um arranjo da cara. Há pessoas que não sorriem, não é porque sejam sérias, elas são conflitadas. E há outros que riem demais, não é porque sejam alegres, é porque estão sofrendo de depressão. E aí elas escondem rindo muito. Há a depressão que nos põe mais cambúzios, mas há a depressão que nos excita e nos faz exacerbar. Elas falam o tempo todo, elas contam um caso o tempo todo, elas ficam o tempo todo. É depressão muitas vezes. Aprendemos isto com os espíritos. Desde jovenzinho a gente vai aprendendo. Quanto mais cedo a gente começa, mais cedo a gente alcança essa maturidade, se quiser. Allan Kardec então nos traz que tudo estará subordinado ao temperamento e ao caráter do jovem. Vejamos que não é a idade, o temperamento, o que nós falamos há pouco. Se o jovem tem por temperamento essa coisa mundana e quer aproveitar isto e não tem coragem para assumir renúncias, não comece, será menos mal. Mas se olharmos a história da mediunidade no Brasil, pelo menos, veremos que Chico Xavier começou seu labor sério aos 17 anos. Ele é de 1910 e começou em 1927. Dona Ivone Pereira começou a receber as páginas de memória de um suicida aos 13 anos de idade. Divaldo Franco começa aos 16 anos de idade. Julinho Grande Ribeiro aos 17 anos de idade. No meu caso específico, aos 17 anos de idade. E é isso que vai dando a gente essa têmpera, não de sermos espíritos perfeitos que não somos, mas de ter essa boa vontade, essa coragem de sair de casa, deixar as coisas, deixar nossa cidade, nossa vida, nossa luta, para atender ao movimento, às pessoas, estarmos sempre prontos. Vejamos, o nosso Divaldo acabou de atender aqui, já vindo de outros programas, e segue para Nova York. E cada lugar que a gente chega, o povo nos recebe como a gente estivesse saindo do banho, né, de flores, né, do ofurô. E eu digo, nós saímos do furor das lutas, porque não se dorme bem, não se relaxa bem. Cada dia numa cama, numa casa, num apartamento, num hotel, com vibrações diferentes. As roupas de cama dos hotéis ficam impregnadas. E muitas vezes, enquanto a gente não dorme, a gente fica lendo o que as cabeças fizeram ali naquele travesseiro. Temos que orar a Deus, pedir misericórdia. Divaldo diz assim, eu enrolo minhas roupas e tiro o travesseiro e faço um travesseiro com as minhas roupas. As coisas que ninguém sabe, que a gente passa na intimidade dessas lutas, sempre a sós. Porque daqui a pouco os senhores, as centenas, cada um rumará para o seu destino. E cada um dos médiuns continuará a sós a sua trajetória. Então há renúncias que a gente tem que estar disposto a fazer. Há algumas pessoas nos perguntam assim, por que vocês não casaram? Eu não posso responder pelos outros, mas eu fico procurando imaginar que mulher suportaria um marido que passa 2/3 do ano viajando pelo mundo e todas as mulheres agarrando, beijando, mordendo. Qual seria a esposa que suportaria isto? Quantas esposas casadas com maridos espíritas que têm mediunidade, eles já perguntam para ela, vai dormir no centro? Isso que ela vai 2 vezes à sessão. Ou elas perguntam para ele, só falta levar a cama para o centro, não é? O ciúme. Então, como é que a gente ia querer criar família vivendo no mundo? Se a gente prega que o nosso primeiro dever é com a família.
De modo que são as renúncias. Não significa que para ser médium tem que ser solteiro. Houve e há muitos médiuns que se casaram, tiveram filhos, maridos, esposas. Mas são opções que a criatura faz. A proposta da mediunidade, por fim, aqui na Terra, é fazer-nos retomar os caminhos do Criador. Não é para que a gente resolva problema, não é para que case ou fique solteiro, ganhe na loteria. É para que a gente se resolva. Jesus Cristo nos permitiu acesso nessa sua empresa do amor, na condição de modernos trainees, para que gradativamente consigamos desenvolver este amor que nos falta, rearrumar esse amor que está atrapalhado e se tornando paixão desenfreada em nossa intimidade e se apresentando como ciúme em nossa vida comum, em desconfiança em nosso relacionamento. A mediunidade nos vem ajudar a equacionar tudo isto, a olhar os outros como gostaríamos que os outros nos olhassem, com esse olhar de entendimento, de misericórdia, de piedade, de reproche, de disciplina, sempre quando houver necessidade. A mediunidade com Jesus, então, amigos, é esse convite a fazer o bem com ela. Mediunidade com Jesus é uma expressão que indica mediunidade a serviço do bem, mediunidade ao serviço do amor, a serviço da dignidade humana. E é isso que nós estamos aqui falando durante todo esse tempo. É isso que a doutrina nos vem propondo nesses 154 anos de existência. É isto que os nossos benfeitores espirituais, que todos os temos, nossos anjos guardiães, estão querendo conseguir em nossas vidas. Que nos voltemos para o grande Criador e nos tornemos êmulos de Jesus, imitadores de Jesus. Porque foi Ele que nos disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, abra mão do seu orgulho, de sua vaidade, seu personalismo, tome sua cruz, assume teus compromissos, teus deveres e siga-me. Mas o respeito à liberdade, aquele que quiser vir após mim. É por isto, meus irmãos amados, que vibramos nesta hora em torno dessa mediunidade com Jesus, pedindo a Ele que nos balsamize as consciências, ilumine nossa razão, envolva nossos familiares, nossos amigos, mas também aqueles que não gostam de nós e com os quais nós também tenhamos alguma diferença relacional. Amar os inimigos, diz o Espiritismo, é orar por eles, é desejar-lhes todo o bem que pudermos desejar. Então, nesta hora, queremos pedir a Jesus por todos eles, pelos nossos amigos, familiares, inimigos, adversários, e particularmente por nós, cada um de nós, na certeza de que é de Jesus que há de vir para todos esse tempo novo para a nossa intimidade. Médium excelente de Deus, Jesus Cristo nos vem ensinando passo a passo a nos tornarmos médiuns da vida, pouco a pouco, fugindo, evitando os inconvenientes, os perigos que costumam rondar os passos dos médiuns, a saga da mediunidade. E é nesse sentimento de querência que nos envolve nesta hora,
É nesse sentimento de agradecimento que nos toma neste momento, que olhamos ao longe o sol de primeira grandeza que o homem de Nazaré representa, e na certeza de que Ele está presente entre nós, porque onde houvesse 2 ou mais em seu nome reunidos, Ele estaria aí. E com certeza Ele está entre nós, representado pelos seus prepostos. E por isto a Ele dizemos: louvado sejas, Senhor, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no evangelho da nossa redenção, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente. Hoje, Senhor, de espírito reverente, nós rogamos pelo teu amor. Pobres cegos, que há milênios estamos fugindo à luz a qual nos elevas. Hoje, porém, Jesus, a nossa oração rompe as trevas. E, se possível, vem até nós, retificar o nosso passo, a fim de que trilhemos na mediunidade a estrada corrigida. Vem sustentar nossa lida, nossa vida, na fonte inesgotável do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção que nos conforta, bênção que nos levanta, para que a tua doutrina santa, esse imbatível consolador, vibre pura, viva dentro de nós. Faze, Senhor, com que nós todos nessa caminhada incessante, a cada dia, em todo instante, possamos ouvir tua voz. Ampara a nossa esperança, socorre a nossa pobreza e liberta a nossa alma presa de tanto erro nessa multissecular imperfeição. Mestre excelso, Senhor de toda a verdade, ensina-nos a guardar-te com unção, com devoção e com inesgotável gratidão, na intimidade singela, não obstante muito sincera, do nosso próprio coração. Muito obrigado, Mestre amado. Muito obrigado, Pai da vida. Muito obrigado, meus irmãos.